Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer pelo convite. É muito bom rever amigos, voltar à pedreira, voltar a essa casa. Então, obrigada, Ronaldo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. E que a gente possa, nessa noite, fazer uma reflexão juntos sobre essa doutrina maravilhosa que nos faz vir aqui toda semana, que nos faz vir a esta casa, rever os amigos, recarregar as baterias e irmos para os nossos lares como se estivéssemos ganho um presente. Porque com toda certeza, quem vem à casa espírita participa dessa comunhão de corações, de pensamentos, de vontade de que o bem aconteça, nós levamos um presente para a nossa casa. E o tema de hoje, Espiritismo, luz para a humanidade. Nós vamos fazer uma reflexão em pontos importantes da doutrina. É claro que não vamos esgotar o assunto, porque ficaríamos aqui tempos e tempos falando sobre a beleza dessa doutrina maravilhosa, mas nós vamos falar sobre alguns pontos que mexem um pouquinho conosco. É evidente que nada de novo será falado nesta noite. No entanto, é sempre bom nós recordarmos sobre esses pontos para fazer ainda mais com que a gente estude, com que a gente busque, com que a gente mergulhe neste cabedal de conhecimento e informações que é a doutrina espírita. E como foi falado na abertura, vamos estudar, vamos conhecer, vamos adentrar este mundo maravilhoso de informações tão essenciais na nossa vida. Porque se nós formos ver se todo esse conhecimento faz diferença nas nossas vidas, eu acredito que faz. E a gente se pergunta, o que nos trouxe até aqui? O que faz com que a gente venha toda semana partilhar destes ensinamentos? Então, nós vamos falar um pouquinho disso nesta noite. E para falar sobre a doutrina espírita, o nome Espiritismo, o que a gente pode falar desta palavra Espiritismo? Allan Kardec, pseudônimo do professor e pesquisador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, um nome meio difícil da gente guardar, mas é esse o nome verdadeiro de Allan Kardec, e ele adota esse pseudônimo, inclusive para separar a figura do pesquisador, do professor, do cidadão, para aquele que foi o codificador do Espiritismo. Então, quando Allan Kardec deu início a essa jornada e nos trouxe o Livro dos Espíritos, lá no comecinho, na introdução, ele diz assim: para uma ideia nova, necessárias palavras novas que possam conceituá-la. Então, quando Kardec trouxe Espiritismo, ele queria se referir a uma nova ideia, uma nova doutrina que trouxesse algo novo, não de suas mãos próprias, não das mãos de uma pessoa apenas, mas a doutrina dos Espíritos, as vozes do céu, nos trazendo informações preciosas para a nossa evolução, para o nosso crescimento, um presente da misericórdia celestial para a humanidade. E quando ele deu início a essa nova doutrina, ele chamou de Espiritismo. Por que uma palavra nova para coisas novas? Veja só, se chegar aqui e jogar para a reflexão a palavra vela, alguns poderiam pensar naquele objeto de cera com um pavio no meio, que quando acaba a energia a gente vai lá e acende e dá um jeito. Outros poderiam pensar na vela do carro. Por exemplo, a necessidade de fazer a manutenção é uma peça importante, vela do carro. Há aqueles que, mais saudosistas, vão pensar na vela de um filtro, pois o filtro também tem uma vela, principalmente aqueles de barro, a vela do filtro. E há ainda
ainda aqueles que, quando ouvem a palavra vela, podem imaginar a vela de um barco, a vela do navio, que é aquele mecanismo de propulsão que faz o barco se movimentar. Então a palavra vela aqui assume vários significados e ainda o verbo velar. Alguém vela por mim, também uma forma de nós trazermos o significado da palavra vela. E para que não houvesse confusão, Kardec usou espiritismo. Por quê? O que é oposto ao materialismo? É o espiritualismo, ou seja, o espiritualismo admite que há continuidade da vida após o desencarne, que há inteligência além da vida material, que há algo que ultrapassa os muros da matéria. Esse é o espiritualismo. Então, várias crenças, várias religiões são espiritualistas, porque acreditam em algo que vá além da matéria. No entanto, quando eu olho para a doutrina espírita, eu saio do genérico, que é o espiritualismo, e designo a doutrina ditada pelos espíritos de espiritismo. Por quê? É espiritualista? É, mas é igual às outras? Não, porque o espiritismo, por exemplo, não tem rituais, não tem roupagem própria, não tem altar. Então, nesses aspectos, o espiritismo, ele sai do comum, que é o espiritualismo. O catolicismo é espiritualista, o budismo é espiritualista, outras religiões são espiritualistas, mas não são espiritismo. Por esse motivo, não tem os dogmas, os rituais, os altares, as vestimentas. Então, para que não houvesse confusão, e ainda hoje há confusão, muitas pessoas confundem espiritismo com outras crenças, principalmente aquelas que acreditam na comunicabilidade com os espíritos e em vidas sucessivas. Podem acreditar nisso também? Podem, mas são espiritismo nem sempre. Por esses motivos, tem ritual? Tem vestimenta? Tem altar? Não. Então, é espiritismo e espiritualismo. E aí Kardec, para que não houvesse essa confusão, ele restringe esta doutrina ao nome espiritismo. E também a palavra alma é um outro exemplo, pois a palavra alma, dentro da doutrina espírita, se nós formos ver o Livro dos Espíritos, a palavra alma é utilizada para designar o espírito encarnado. Mas nós também podemos falar a alma de um livro, a alma do mundo. Olha só. Então, por isso, Kardec teve a preocupação de trazer uma nova palavra, espiritismo. E quando se diz doutrina espírita, se refere à doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Por que isso é importante? Para nós entendermos essa doutrina maravilhosa na sua origem. E aí, no dia 18 de abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. E é este dia, 18 de abril, que é considerado o dia do Espiritismo, o dia nacional, o dia municipal. Nova Odessa, por exemplo, é considerado o dia 18 de abril o dia municipal do Espiritismo, com a edição de uma lei municipal. Olha só, em homenagem à edição do Livro dos Espíritos. Quando a gente pensa no Livro dos Espíritos, com as suas 1019 perguntas, nos ensinando tanta coisa, nós nos maravilhamos. Os grupos de estudo que estudam o Livro dos Espíritos, toda vez que a gente estuda, toda vez que a gente lê, a gente aprende um pouco mais. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele trouxe informações preciosas de uma maneira tão didática. E o Livro dos Espíritos, ele foi a primeira de uma série de obras que representam a codificação, a doutrina espírita, que são o Livro dos Espíritos, como nós falamos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1860,
1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno e a Gênese. E também tem um livro interessante, o que é o Espiritismo, onde Kardec, ali, também fala muitas coisas importantes para nós estudarmos. Mas como nós estamos falando do Espiritismo de uma forma geral, para a gente fazer uma reflexão juntos, nós vamos falar hoje do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, com as suas 1019 perguntas, desta maneira tão fácil de entender, pois tem forma mais fácil de entender um assunto do que perguntas e respostas? E a primeira pergunta, quem é Deus? Mas olha que engraçado. Pergunta número 1. Mas antes da pergunta número 1, tem alguma coisa? Tem. O Livro dos Espíritos, antes de começar a pergunta número 1, ele tem uma introdução maravilhosa e depois uma partezinha chamada prolegômenos, que é uma palavra esquisita que quer dizer apresentação do texto que vai ser lido. Então, nós temos a introdução, esse tal de prolegômenos, livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto e conclusão. Nossa, o Livro dos Espíritos ele é dividido assim? Ele é. São 7 partes, cada uma com a sua importância. Na introdução, muitas pessoas pulam, vão direto para a questão número 1, mas vamos voltar, vale a pena ler, vale a pena falar sobre a introdução. Pois é ali na introdução que Kardec explica, como nós falamos no início, a palavra Espiritismo, que é uma palavra nova para uma nova ideia. Kardec ali também fala quem são os espíritos que estavam passando essas informações para ele. E eles mesmos respondem: nós somos espíritos, as almas dos homens que viveram na Terra. E daí nós podemos concluir que os espíritos são iguais a nós. A única diferença, eles não têm mais o corpo físico. E por que eles são iguais a nós ou nós somos iguais a eles? Porque nós somos espíritos também. A diferença é que estamos encarnados, eles não. E aí, partindo desse princípio, nós começamos a compreender a nossa relação com os espíritos. Porque antes da doutrina espírita, essa coisa de espírito, de seres incorpóreos, ficava no campo do maravilhoso, do fenômeno, do fantasioso. Então, os espíritos, a comunicabilidade sempre existiu, mas era deixado neste campo do maravilhoso. Agora, com a doutrina espírita, isso tudo foi esclarecido de uma forma fácil que nós pudéssemos entender. E na introdução também, seguindo em frente, Kardec faz um mini apanhado daquilo que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Por exemplo, ele coloca ali alguns fundamentos: a existência de Deus, a pré-existência do Espírito antes de encarnar, a pluralidade dos mundos, as existências sucessivas à reencarnação, a comunicabilidade dos dois mundos, a integração do mundo material com o mundo espiritual e as suas implicações. Ali na introdução do Livro dos Espíritos também fala um pouquinho sobre a interferência que os espíritos têm para conosco. Olha só quantas coisas maravilhosas. O esquecimento do passado diante do reencarne. Tudo isso para que a gente possa chegar ao cumprimento das leis de Deus, com o ápice delas, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Tudo isso culminando numa perfeição a qual todos nós estamos destinados. E ali na introdução também, Kardec, ele dá uma pincelada nas nossas categorias de comportamentos, quando Kardec fala dos mundos primitivos, dos mundos de prova e expiação, para a gente entender o porquê que estamos neste mundo com tantas dificuldades. Mas tudo isso está na introdução
introdução? Tá na introdução. Por isso que vale a pena a gente ler, para conhecer as portas do mundo de conhecimento que nós vamos adentrar com o estudo da doutrina, com a leitura do Livro dos Espíritos. Depois da introdução, vem esse tal de prolegômenos, que nada mais é do que a apresentação do texto. E ali tem algo muito interessante. Comumente, quando se fala na doutrina espírita, vem um símbolo de uma videira, com os raminhos, as folhinhas e os cachinhos de uva. E é nesse prolegômenos que Kardec explica o porquê desse símbolo. Vale a pena ler, eu não vou contar, é um convite a ir lá no prolegômenos e tomar conhecimento, é muito bonito. E aí começa o livro primeiro, com a primeira questão propriamente dita, que é Deus. Nós já paramos para pensar o quanto essa pergunta e a resposta dela é profunda. Quem é Deus? Kardec perguntando de uma forma que deixa aberta a resposta. Não está dizendo quem é, para reduzir Deus a uma pessoa, como é comum o ser humano fazer. E também não tem ideia do que possa ser Deus, então ele deixa em aberto quem é Deus. E vem uma resposta objetiva, porém de profundo significado. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, colocando Deus no grau máximo de tudo. E as perguntas que se seguem vão falando sobre Deus, sobre os seus atributos: imaterial, justo, onisciente, onipotente, onipresente, absoluto em tudo. E aí, Kardec pergunta se nós temos condições de compreender a natureza de Deus. E os espíritos respondem que não. Devido à nossa condição evolutiva, faltam-nos sentidos, palavras, conhecimento. Mas nós podemos ter ideias fragmentadas de nosso Pai Celestial. E ali tem uma das coisas mais bonitas que diz assim: quer saber sobre a existência de Deus? Olha para a sua obra, pois tudo que o homem não é capaz é obra de Deus. Então, que nós possamos olhar o verde dos campos, o perfume, as cores das flores de um jardim. Que nós possamos olhar o azul do céu, que nós possamos sentir o brilho do sol, a beleza das estrelas na noite, no firmamento, as lições que a natureza nos dá quando os animaizinhos fazem coisas que nós, muitas vezes pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, não somos capazes de fazer. Exemplo, cuidar. Às vezes eles cuidam melhor do que nós e nos dão lições. Então, basta que nós possamos olhar a obra da criação. Eu acho que vai dar para ter uma ideia da grandeza, da magnitude do nosso Pai Celestial. E o livro primeiro continua seguindo sobre a criação, continua falando sobre as fases da Terra, do universo, os reinos, nos trazendo todo esse conhecimento que a gente se pergunta, mas o Espiritismo também fala sobre isso? Fala, para nós entendermos como chegamos até aqui. E no livro primeiro, falando de Deus e da criação, nos coloca como filhos de um Pai Celestial que nos ama, acima de tudo, sem distinção de qualquer um de nós ou qualquer criatura que Deus tenha colocado. E aí, como um grande mestre, um grande maestro, ele vai conduzindo esta orquestra maravilhosa chamada Universo. E nós, tão pequenos perante tudo isso, ainda nos perguntamos se existem outros mundos habitados. Nós vamos ter essas informações ali também. Depois do livro primeiro,
nós vamos para o livro 2, onde traz as informações do mundo espiritual. Nós temos tanta curiosidade sobre o mundo espiritual, e ali, no livro 2, nós temos resposta para tantas perguntas que nós fazemos. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Eu existia antes? E para onde eu vou depois? O que vai acontecer comigo, como espírito imortal que eu sou? Porque quando nós nos reconhecemos como espíritos imortais que somos, muita coisa muda no nosso modo de ver a vida, no nosso modo de viver, no trato com as pessoas e principalmente como encarar os problemas, as dificuldades da vida. Nós conseguimos ter um pouco de resignação, de serenidade, de forças para seguir em frente. E nós entendemos a condição desta terra, planeta de provas e expiações ao qual nós estamos inseridos. Mas o que significa dizer que a Terra é planeta de provas e expiações? Kardec, ali mais ou menos na questão 97, 98, 99, 100, 101, vai até 113, ele fala da escala espírita. Os espíritos, eles são diferentes, embora criados do mesmo ponto de partida, simples e sem conhecimento. Mas por que então eles são diferentes? Porque a partir do momento que são criados, que somos criados, nós recebemos o livre-arbítrio. E através do uso do livre-arbítrio, com escolhas, experiências, nós vamos construindo esta pessoa que está aqui hoje. E daí vem as diferenças. Então fomos criados todos iguais, simples e sem conhecimento, mas devido ao uso do nosso livre-arbítrio, as diferenças vão surgir. Deus, nosso Pai, nos criou por uma única razão, por amor. E por amor Ele nos deu o livre-arbítrio. Precisa amar muito para dar o livre-arbítrio a alguém. Como assim? Vamos entender isso. Os pais, eles amam os seus filhos e querem o melhor. Mas às vezes veem que o filho está tomando um caminho errado. Desde quando está indo para colocar o dedinho na tomada, até quando é adulto e está tendo atitudes que possam prejudicá-lo seriamente. O pai interfere. O pai quer poupar o filho de algumas coisas. No entanto, ele sofre quando vê que o filho está tomando um caminho adverso. Deus, nosso Pai, nos ama incondicionalmente. Deus, nosso Pai, conhece o coração? Conhece o nosso coração. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos deixa seguir a nossa própria estrada, para que, quando nós conquistarmos a perfeição, seja por nós mesmos. Então tem que amar muito para suportar esse filho cair, esse filho errar, esse filho sofrer e saber que um dia esse filho alcançará o topo da sua caminhada. Então Deus nos criou para a perfeição, mas esse caminho até a perfeição, Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente trilhe por nós mesmos e cheguemos lá por nós mesmos. Então, tem que amar muito para conceder o livre-arbítrio total e deixar que aquela pessoa, que aquele ser cresça e vença por si mesmo sem interferir. É claro que vai haver a proteção. No entanto, a última palavra, a decisão é nossa. E Deus, nosso Pai, sabe que nós vamos errar, que nós vamos fazer uso equivocado do livre-arbítrio. No entanto, quando conseguirmos triunfar, será plenamente. E isso é maravilhoso porque desenha as nossas nuances, as nossas diferenças e faz de nós seres únicos. Nós somos únicos. E o Pai Celestial nos ama de forma igual. Até aquele que se coloca como o mais vil criminoso,
Deus ama também? Ama. E Ele está fadado à perfeição? Está, assim como nós. Todos nós vamos conseguir chegar lá. E essa escala espírita, ela é feita de acordo com os nossos comportamentos e o nosso grau evolutivo. Então, o estágio primitivo é quando os espíritos acabaram de ser criados e estão ali, nos seus primeiros movimentos, como nós, quando éramos bebês. E o nosso mundo era apenas restrito ao nosso bercinho, ao nosso local, tapetinho de brincar e ao colo da mamãe. Assim, as nossas necessidades eram fisiológicas, de alimentação, alguma coisa que a gente podia se manifestar, mas era um campo muito pequeno de atuação. Esses são os estágios primitivos do espírito. E assim também os sentimentos começando a se desenvolver. E aí mistura muito sentimentos bons, sentimentos ruins, porque ainda estamos desabrochando para a vida. Então, no grau primitivo, quando os espíritos acabam de sair das mãos de nosso Pai Celestial, simples e ignorantes no sentido de não conhecer, ainda impera muito o materialismo, as dificuldades e muitas coisas ainda que são prejudiciais. Passando esse estágio primitivo, o espírito consegue galgar um pouquinho os degraus nessa escada evolutiva e vai para o estágio de provas e expiações, onde nós estamos. É um estágio onde o espírito já sabe um pouco mais, já conhece algumas coisas importantes, mas ainda é muito ligado ao materialismo. E aí vem egoísmo, vaidade, orgulho e faz com que a gente, nessa bagunça toda, estejamos sujeitos a doenças, dificuldades, maldades, injustiças, pois nós ainda estamos aprendendo e muitas vezes caímos, nos equivocamos, e o que conta muito para os nossos erros são as nossas fragilidades, porque muitas vezes a gente erra por fragilidade. Então, neste estágio de provas e expiações, é inerente às dificuldades, às doenças, o sofrimento. No entanto, nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos de alento, momentos de coisas boas. Um exemplo: a internet é uma coisa boa. Apesar de muitos fazerem mau uso, tem o seu lado bom que a gente precisa ressaltar mais, que é a conexão de todos nós. Mudou muito a nossa vida. Então, as ciências, o conhecimento, tudo isso, o avanço da medicina, são coisas boas que nós estamos vendo adiante. Mas, ainda neste mundo de provas e expiações, muitas dificuldades a serem vencidas. Depois desse estágio de provas e expiações, nós vamos aos estágios de regeneração. Nós escutamos essa coisa de regeneração, mas nós temos que entender que a regeneração, ela precisa ser feita dentro de nós, porque a gente fica esperando que esse mundo de regeneração venha do outro. Mas e eu? E a minha parte nisso tudo? Pois cabe a mim trazer essa regeneração. Cabe a mim abrir as portas do meu coração e fazer essa regeneração florescer. Que mundo eu quero para mim? Eu tenho que contribuir para que isso aconteça. Então, quando se fala em regeneração, é algo que nós precisamos buscar a cada dia e não deixar lá longe, como se a gente não fizesse parte, como se a gente não estivesse caminhando para esse momento pelos nossos próprios pés. Porque a gente espera que a regeneração venha pelo outro. Não, precisa começar em nós. E depois, Kardec fala dos estágios felizes e, por último, dos estágios de espíritos perfeitos. E nós vamos chegar lá. No livro segundo também vai falar da interferência que os espíritos exercem sobre nós. Mas eles interferem na nossa vida? Interferem. E se nós
estivermos atentos, nós vamos perceber o quanto eles nos ajudam. Porque muitas vezes a gente fala em interferência espiritual e a gente pensa em obsessão, em perturbação. Mas vamos deixar isso de lado um pouco, vamos mudar a nossa anteninha para coisas positivas e vamos lembrar da interferência do bem, ou seja, o nosso protetor, a equipe espiritual da casa espírita que trabalha conosco, a interferência espiritual numa cirurgia, numa sala de aula, numa descoberta, em algo importante, uma decisão que um governante precisa tomar, muitas vezes envolvendo outras nações. Olha só, será que os espíritos não querem nos ajudar para o bem? E quando se fala em interferência, a gente pensa em perturbação, em obsessão. Vamos mudar um pouquinho, vamos mudar a nossa chave e vamos nos conectar com coisas mais positivas, porque nesse livro segundo também fala da sintonia. E a sintonia é algo tão importante que vai definir as nossas companhias espirituais. O que é a sintonia? Identidade de pensamentos, de propósitos. O canal de comunicação com os espíritos é pelo pensamento. Então, se os meus pensamentos forem bons, eu atraio para mim a companhia dos bons espíritos. E como que eu vou fazendo isso? Com a minha boa conduta, com o meu pensamento voltado para coisas boas, selecionando coisas boas para vir até mim. Eu tenho uma sugestão de coisas ao meu redor, boas e ruins, mas dependendo do que eu trago aqui dentro de mim, é onde a minha anteninha vai se atentar. No livro segundo também fala da reencarnação. O porquê que eu tenho que encarnar e o porquê eu tenho que reencarnar. São duas coisas diferentes. Por que eu tenho que tomar um corpo material e por que eu tenho que fazer isso várias vezes? Aí eu convido ir lá na questão 132, porque eu tenho que encarnar, e na 167, porque eu tenho que reencarnar. O livro dos Espíritos responde isso? Responde. Quantas vezes eu tenho que reencarnar? Está lá também, no livro dos Espíritos, livro segundo, da reencarnação. Vamos aprender, vamos estudar, vamos saber o que estamos fazendo aqui. Também, nesse livro segundo, vai falar como é o meu mergulho na vida material. É ao acaso? Eu venho aqui, tomo um corpo material, renasço naquele lar, com aquelas pessoas, tenho essa minha existência. É ao acaso? Ou será que existe um plano para a minha vida terrena agora? Será que eu deixei conhecidos lá do outro lado? Todas essas questões, livro segundo do Livro dos Espíritos. E também fala no meu desencarne. O que é que eu vou sentir quando eu desencarnar? O que vai acontecer comigo? Eu vou continuar com as minhas ideias, com as minhas sensações? Ou eu vou me transformar do dia para a noite? Essas respostas também estão lá no livro segundo. Vale a pena conferirmos. E depois passamos ao livro terceiro, onde fala das leis de Deus, as leis naturais, as leis imutáveis. Aquela lei que Jesus disse, não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. No livro terceiro fala das leis de Deus. Quando Jesus disse, não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, Jesus queria separar o que era a lei dos homens, a lei de Moisés, que era a lei da época, das leis de Deus. Por isso que ele disse que toda a lei se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E aí, nesse livro terceiro, Kardec, de uma forma incrível e nos levando ao raciocínio, ele vai colocando as leis naturais, imutáveis como o próprio Deus, e a que todos nós estamos sujeitos, começando pela lei da adoração, a nossa relação com Deus. E aí
educação, na lei do trabalho, na lei da reprodução, da conservação, da destruição, da igualdade, da liberdade. Ele vem falando, por fim, da lei de justiça, amor e caridade. Olha só, num crescente, começando na relação nossa com Deus e depois na nossa relação com nós mesmos e com o próximo. Pois quando a gente fala na lei de justiça, de amor e caridade, que justiça é essa? É a justiça dos homens falha? É aquela justiça egoísta? Quando a gente fala assim, Deus é justo, mas essa mão pesada seria para o outro, porque para nós Deus é misericordioso, para o outro Deus é justo, para nós Deus é misericordioso. É dessa justiça que Jesus falava, que Kardec falou? Ou será que quando se diz lei de justiça, amor e caridade, é aquela justiça que faz com que a gente reflita, fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim e não fazer ao outro o que eu não gostaria? Essa é a justiça de Deus. Fácil da gente entender. Amor e caridade. Amor. O amor que nós conhecemos, fragmentado, cheio de condicionantes. Olha, ninguém vai te amar como eu, viu? A gente fala isso, ninguém vai te amar como eu. Como se a gente fosse colocar aquela pessoa sob o nosso jugo. Não é o amor que Jesus veio nos ensinar, o amor sem condições. Porque quando a gente ama sem condições, a gente ama o outro do jeito que ele é, entendendo a condição evolutiva dele, entendendo que nem sempre ele vai me dar o que eu quero, entendendo que ele tem o tempo dele, o tempo de despertar dele, amando, mesmo que aquela pessoa esteja cada vez mais longe de nós. E existe uma frase, é até clichê, mas eu acho muito bonita e cabe nesse ponto que nós estamos abordando. Ama-me quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Muitas vezes nós não compreendemos esse amor. E aí a gente traz Pedro e Judas Iscariotes. Será que quando Pedro negou Jesus, Jesus continuou amando? Será que quando Judas, iludido, dá aquele beijo em Jesus, Jesus continuou amando? É o amor incondicional. Ama-me quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Será que Pedro, quando negou Jesus e se deu conta daquilo, precisou do amor de Jesus? E será que Judas, no seu ato insano, inclusive de ter tirado a própria vida, precisou do amor de Jesus? Então nós estamos ainda longe de compreender esse amor, mas vamos chegar lá. E a caridade, aí nós remetemos para a questão 886. O conceito de caridade, segundo entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É como se fosse de fora para dentro. Benevolência para com todos, fazer o bem, caridade material ou a caridade moral, no sentido de doar o nosso tempo ou algo assim. Nós podemos fazer isso? Podemos. O segundo tópico, indulgência para com todos. A coisa já fica um pouco mais complicada, pois quando se fala em indulgência para com todos, exige compaixão, compreensão, misericórdia. Por quê? Eu vou ter indulgência para com as faltas alheias. O que significa isso? Compreender que ele errou, talvez pela sua fragilidade, talvez por não ter suportado. Por que ele errou? Eu não vou condená-lo, mas eu vou ser indulgente. Eu vou fazer o que eu puder para ajudar. E se eu não puder ajudar, pelo menos eu não condeno. Indulgência para com as faltas alheias, compreendendo que o outro
está naquele grau evolutivo e também está em crescimento, assim como eu. Pois é engraçado, no Sermão da Montanha Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Mas eu quero misericórdia para mim, e para o outro eu condeno? Não. Eu julgo? Não. Como diz a questão 886, caridade também é ser indulgente para com os faltadores. E nem sempre é fácil, pois a compaixão, a compreensão, esse olhar para o outro exige que a gente desça um pouquinho do nosso pedestal de orgulho. E o último tópico, perdão das ofensas. Agora desceu num mergulho dentro do nosso coração, pois caridade também é perdoar as ofensas. E nem sempre é fácil, pois chega mais ainda, exige mais ainda de mim do que os outros tópicos que nós falamos anteriormente. Tudo isso dentro do conceito de caridade. E aí, ainda no terceiro livro, tem uma pergunta interessante sobre essas leis, que diz assim: onde é que estão escritas as leis de Deus? E a resposta é: na nossa consciência. E como que eu faço para seguir essas leis de Deus? Tem algum modelo? Tem algum guia? Kardec perguntou isso, e na questão 625, os Espíritos responderam: vede Jesus, colocando-o como modelo e guia para todos nós. E depois do livro terceiro, nós temos o livro quarto, onde ali, naquelas perguntas e respostas, Kardec questiona sobre o futuro, o que está por vir, o que vai acontecer quando eu sair do vaso material e adentrar as portas do plano maior. Ora, dependendo do que eu estiver fazendo aqui, eu vou desenhando o meu caminho do lado de lá. E no livro quarto fala das penas e gozos, da vida futura e da felicidade que nos é possível ter. Por que essa felicidade que nos é possível ter? Nós já falamos, estamos no mundo de provas e expiações, com dificuldades, doenças, sofrimento, muitas injustiças ainda, orgulho, vaidade, materialismo ainda muito forte nas nossas vidas. Mas temos momentos de felicidade. Exemplos. Quando a mãe pega pela primeira vez o seu filho para ver o rostinho dele, isso é um momento único. Também temos momentos de alegria com aqueles aos quais amamos, momentos em que nós podemos ser nós mesmos, abrir o coração. E aí, esses momentos devem fazer com que a gente acredite que existe algo mais, que nós tenhamos esperança e que a gente possa multiplicar esses momentos. E tem uma resposta dos espíritos superiores sobre a felicidade que diz assim: a felicidade material é a posse do necessário, e a felicidade moral é a consciência tranquila, a certeza do dever cumprido. Olha só que interessante. Não tem relação com posse, porque a gente inverte as coisas e acha que felicidade tem relação com posse, e não tem. E Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, estará aí o seu coração. Tem tesouros no nosso coração? Eu acho que tem, e não tem nada a ver com os bens materiais. São os tesouros da alma, do coração que Jesus falava,
e que fazem com que a gente fique em paz. E no final desse livro quarto, tem a última pergunta, 1019, que diz assim: um dia o bem reinará sobre esta terra? Olha que pergunta que Kardec fez. Se um dia o bem reinará sobre esta terra. Porque nós estamos falando que essa felicidade é relativa, que estamos em mundo de provas e expiações. E no final ele pergunta: um dia o bem reinará sobre essa terra? E os espíritos respondem que sim, quando os seus habitantes forem bons. Olha só, quando os seus habitantes forem bons. Aí nós nos perguntamos: quem são os habitantes desta terra? Somos nós. Então cabe a quem fazer o bem reinar sobre esta terra? A nós. Há muito já se falava isso lá na Gênesis, no último capítulo que fala da nova era. Desde lá já se falava nessa mudança que cabe a cada um de nós. Desde o momento em que fomos criados, estamos em transformação e podemos melhorar, crescer. E aí, eu vou numa fala de Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Porque nós estamos em transformação, dia após dia, seguindo o caminho das leis de Deus e tendo Jesus como nosso modelo aqui. E por fim, no Livro dos Espíritos, nós temos a conclusão, com uma mensagem belíssima de Santo Agostinho, trazendo esperança. Pois o Livro dos Espíritos, ele termina com esperança. E isso nos faz querer cada dia mais ser pessoas melhores e nos modificar, entendendo que é possível e entendendo que isso é gradativo. Nós não conseguimos de uma hora para outra transformar tantos sentimentos e conceitos enraizados que temos, mas o importante é sabermos que é possível e que estamos todos juntos nessa marcha. E os dois planos da vida integrados, material e espiritual, para nos ajudar. Pois, por amor, os espíritos superiores nos trazem todas essas lições, todos esses ensinamentos. E falando ainda da estrutura do Livro dos Espíritos, há algo interessante. Nós falamos que Kardec escreveu 5 obras fundamentais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. E olha só, do livro primeiro, sobre Deus e a criação, desdobra-se a Gênese, que fala sobre Deus, a criação, os milagres, as predileções. É um livro notável, desdobramento do primeiro livro dos Espíritos. O segundo livro, do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espírita, dali foi originado o Livro dos Médiuns, onde Kardec traz todo um tratado de comunicabilidade entre os dois planos. Depois do livro terceiro, falando sobre as leis morais, desdobra-se o Evangelho segundo o Espiritismo, com as máximas do Cristo esclarecidas dentro dos conceitos espíritas. E do livro quarto desdobra-se o Céu e o Inferno, verdadeiro código da vida futura, para nós termos uma ideia do que vai acontecer conosco, para onde eu vou e como será a minha vida após deixar este vaso material. Olha só que maravilha que é a doutrina espírita, esses conhecimentos. E para terminar, não poderia deixar de ser com Jesus, que por amor desceu das esferas celestiais para nos trazer o maior código de amor, o maior ensinamento, que se nós seguirmos
os passos do Cristo, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E quando Ele diz: vem, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que possamos aprender com Jesus como nosso modelo e guia, e que possamos também buscar os ensinamentos desta doutrina maravilhosa, fantástica, que mudou as nossas vidas, porque eu tenho certeza que aqueles que adentram as portas da casa espírita levam um presente para as suas casas. Aqui, na casa espírita, encontramos amigos, encontramos alívio, encontramos descanso também para as nossas almas, porque recebemos um abraço da espiritualidade. E tudo aquilo que a gente precisa, nós conseguimos nestes instantes, nos fortalecendo, buscando algo que vai fazer com que a gente fortaleça a fé, o bom ânimo e sigamos em frente, vencendo os problemas com mais serenidade, com mais otimismo e com muito amor nos corações. Então, a mensagem é esta. Muito obrigada, que a gente possa refletir em tudo isso, que a gente possa estudar, conhecer cada vez mais a doutrina espírita, esta obra notável que Kardec nos deixou. E assim, unidos neste pensamento de amor, de harmonia, que a gente vá para os nossos lares com as bênçãos de Deus, de Jesus e em companhia dos